Bom, e vamos para o primeiro clássico do ano, e logo contra eles. Santos e Palmeiras se enfrentam hoje, terceira rodada do Campeonato Paulista, jogo na Vila Belmiro, jogo que você pode assistir de graça na Cazé TV. Então já deixo esse disclaimer logo na cara, porque tá muito difícil saber onde vão acontecer os jogos do Santos nesse Campeonato Paulista, de tanta gente que está transmitido, mas todos os jogos são picados. Então fica complicado para a gente acompanhar onde vai jogar o Peixão. Bom, não preciso falar muito a respeito da nossa freguesia perante os caras de Palestra Itália, mas acho que diferente das outras vezes que enfrentamos eles, até no ano passado, acho que os confrontos foram bem parelhos, apesar de o último do Paulista na final derradeira a gente cometeu erros individuais que sacramentaram o título dos caras. Mas para esse ano, eu acho que esse time, comandado pelo Pedro Caixinha, pode ser sim um, um conjunto de jogadores que consiga fazer uma boa apresentação. É evidente que o elenco nosso é inferior ao dos caras, não importa o momento na temporada. Por uma questão de investimento, por uma questão de longevidade do trabalho do Abel Ferreira, por uma questão de talentos individuais que eles têm e também pelo banco de reserva que tem. A gente viu nos dois primeiros jogos do Santos no Paulista a dificuldade que a gente tem de conseguir já soluções para os 11 iniciais. Imagine então quando a gente fala do banco de reservas. Mas, apesar de não ser um pleno favoritismo do Santos, que a gente vai amassar os caras e tudo mais, eu acho que pode ser sim um jogo parelho por conta do encaixe e por conta da postura que o Santos pode ter nesse jogo. E aí, meus amigos, a pergunta é: qual é o Santos que vamos ver hoje em campo? Se for o Santos do primeiro jogo, com aquela intensidade, com aquela marcação em cima, com aquela agressividade, eu acho que o Santos tem boas possibilidades de sair com um bom resultado de casa. Pode sim vencer o jogo, claro. Ah, pode conquistar um empatezinho, que não, assim, de verdade, eu não acho que o empate seria tão desastroso assim, vendo o momento de cada time. Mas é claro que eu vou torcer para que ele vença e que se apresente bem novamente. O Santos do primeiro jogo foi um Santos que agradou todo mundo, foi um Santos que mostrou que é possível querer algo melhor com esses jogadores e que o Caixinha pode ser sim esse cara para entregar para a gente um time competitivo, mesmo com peças de eh, qualidade questionável. O problema foi que no jogo seguinte contra a Ponte, a gente já viu uma série de dificuldades que a gente vai ter com essa formação tática e quando a gente não tiver essa intensidade. Quando o Santos for um time um pouco mais reativo, por mais que o Caixinha tenha ficado desesperado do Santos ter jogado bola para trás, ficado tocando na zaga ao invés de fazer o passe para frente, o Santos não consegue hoje, fisicamente falando, fazer dois, três jogos naquela intensidade. Não conseguiu fazer dois jogos na sequência com aquela intensidade de marcação e de presença no campo ofensivo. Espero que hoje consiga fazer. É chave para que a gente consiga um resultado bom dentro de casa. E aí, vamos para a telinha tradicional de pré-jogo, onde a gente coloca aí a provável escalação do Santos e o que a gente pode esperar em termos de postura ou de movimentação desse time contra o Palmeiras hoje. E aí, moçada, vamos lá. Ah, puxar aqui a primeira. Bom, essa deve ser a escalação que o Santos vai a campo hoje, né? Pelo que tem saído aí de cobertura da imprensa. O Brasão no gol, Sherman, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar serão os jogadores que ficarão na zaga. O JP volta depois de um jogo do Léo Godoy que não é, conquistou muita gente, mas acho que o Sherman foi muito mais poupado por uma questão física. O Zé Ivaldo, se não foi brilhante contra a Ponte Preta, não foi um desastre completo e foi melhor que o Basso. Então eu acho que ele pode sim ser essa pessoa para estar ali ao lado do Luan Pérez. O grande ponto dessa dupla de zaga é a tensão com a bola aérea, e isso o Palmeiras tem como força, como virtude, então é importante ver como esses dois jogadores vão estar atentos à bola aérea. Eu, de verdade, espero que o Zé Ivaldo faça um jogo melhor que o da Ponte Preta. Eu deposito muito nele uma esperança de que ele possa ser essa dupla de zaga com o Luan Pérez. Eu acho que entre Basso,
o Luizão e o Gil, né, que não está sendo relacionado, mas eu acho que entre os três, eu acho que ele é o melhorzinho, né? Não é um brilhante, mas acho que ele pode entregar algo melhor do que entregou contra a Ponte. O Escobar, acho que pro tipo de jogo de hoje é a melhor opção mesmo, um cara que segura mais a posição, um cara que sabe defender melhor. No meio-campo, sem novidades, o Pituca e o Rincon como volantes. O Soteldo volta, e aí é importante entender como que volta esse Soteldo, se é um Soteldo 100% recuperado ou se vai no sacrifício, e isso vai ditar como vai ser a movimentação dele em campo, e isso diz muito a respeito da produtividade que os três da frente vão ter. O Lucas Braga, eterno na ponta direita, e para mim isso é um alerta vermelho gigante de que se a terceira rodada seguida que o Lucas Braga sai para jogar, independente se ele está como titular ou não, me preocupa e me preocupa muito com relação ao Miguel, né? Eu acho até que era jogo pro Miguel, mas eu acho que o Miguel pode ser aproveitado no segundo tempo e a gente chega lá. No Guilherme, que é o cara nesse início de temporada, e o Luca Meirelles, que parece que ganhou a posição do Wendel. Eu fico feliz que ele tenha tido essa oportunidade. O Tiquinho ainda não está pronto, o Tiquinho não tá registrado ainda, não está assinado o contrato, né? Já treina, mas não está assinado. O Santos vai dando brecha para acontecer algo ruim, porque o Jair não assina pelo lado do Botafogo, tá no Mundial lá, sub-20. Numa dessa dá uma zica, a gente fica com esse problema de perder o atacante e não ganhar o zagueiro de volta. Então, o Santos está pedindo para acontecer, né? E vamos esperar para que não aconteça. Bom, esse é o time base que a gente vai ver dentro de campo. Agora, existem alguns momentos do jogo em que essa formação que o Santos tem, ela vai variar, até por uma questão de encaixe com o adversário. Eu acho que no início do jogo, o Santos vai ser um pouco mais agressivo, vai querer propor um pouco mais, vai apertar um pouco mais. E aí eu acho que o papel do Guilherme e do Lucas Braga vão estar mais alinhados com a posição do Soteldo, para favorecer as movimentações que existiram no começo do jogo contra o Mirassol, em que o Soteldo e o Guilherme caíram mais pela ponta esquerda, em que você teve mais associações por esse lado do campo, e também para conseguir conter um pouco subida de lateral do Palmeiras. Então acho que vai acontecer aí essa linha, né, um 4-2-3-1 mais ou menos, em que o Santos vai sim marcar um pouco mais à frente e tentar usar da mobilidade que o Luca Meirelles tem para conseguir, com esse quarteto ofensivo, criar alguma dificuldade para a zaga do Palmeiras e dificultar também a saída de bola dos caras, que é muito qualificada, né? Agora, esse é o momento em que o Santos está pressionando ou para recuperar a bola ou para ir para cima dos caras. Agora, quando esse time for atacado, aí eu acho que tem uma mudança e aí eu entendo um pouco, apesar de não concordar, eu entendo o motivo de ter o Lucas Braga aí. Por quê? Com o Santos sendo atacado, provavelmente a linha de meio-campo do Santos vem para trás, com o Pituca e o Rincon mais contidos. E o Guilherme e o Lucas Braga, por serem um pouco mais operários da bola, eles vêm para uma linha mais na intermediária ali, para justamente ganhar em volume no meio-campo. Por quê? Soteldo e Luca Meirelles provavelmente vão estar posicionados para arrancar em contra-ataque. Os dois têm boa velocidade, o Soteldo muito mais que o Luca, mas é uma posição que você consegue, com a movimentação rápida e com a saída rápida da defesa para o ataque, nessa transição, né, que o pessoal chama, o Santos conseguiria ter uma boa vantagem com jogadores rápidos à frente. O Guilherme e o Lucas Braga são rápidos, o Soteldo também é rápido e o Luca Meirelles consegue ter ali uma boa movimentação também. Eu acho que essa poderia ser uma estratégia que o Caixinha usaria hoje. É evidente que eu não estou aqui projetando o time do Palmeiras em cima da pressão que ele conseguiria fazer em cima do Santos, mas se você olhar pelo prisma de que o Lucas Braga vai como titular, talvez essa função defensiva dele seja mais importante do que a função ofensiva. Até porque, se você olhar, Guilherme vai muito na frente e volta bastante para marcar, mas o Escobar é mais contido. No lado direito, o Sherman sobe muito e o Lucas Braga pode recompor. Então acho que aí pode ser uma saída dessa migração de jogadores e dessas associações que o Santos faria na transição defesa para o ataque. Agora, teria mais opções de jogo? Teria. E aí você muda um pouco essa formação. Para mim, eu
entendo que em algum momento do jogo o Santos pode atuar dessa maneira, com o Rincon na base da defesa, com o Pituca e o Tassiano atuando naquele famoso box to box, e aí eles poderiam ter funções ofensivas e funções defensivas, conseguiriam dar o suporte necessário no ataque e conseguiriam dar volume no meio-campo para conter ataques do Palmeiras. Nessa função, a única coisa que tem de diferente, você pode estar estranhando o Soteldo pela direita, é que a gente teria essa inversão de posições durante o ataque. Ora o Soteldo caindo pela esquerda, ora o Soteldo caindo pela direita, e a mesma coisa com o Guilherme. Não teria mais essa função de 10, né, de camisa 10 de armador que o Soteldo teria na primeira formação. Aqui o Santos teria uma proposta um pouco mais reativa e talvez possa ser um encaixe, vai que o Santos no primeiro tempo consegue fazer 1-0, talvez no segundo tempo possa ser um encaixe interessante para o Santos conseguir jogar com uma defesa um pouco mais baixa, ao contrário do que vai fazer no início do jogo, e tendo qualidade técnica no meio-campo para conseguir articular jogadas de ataque com os pontas, mas também com dois volantes que chegam na área e batem de média distância. Isso pode ser uma saída para o Santos atuar durante o jogo, tendo vantagem no placar. E claro, quando a gente falar de encaixe na defesa, você pode ter a movimentação do Tassiano vindo um pouco mais para a direita, colocando os volantes em linha, e você deixaria o Guilherme aberto, o Soteldo volta até a função de 10 e o Luca como referência. Aqui, você segura na mesma linha de raciocínio. Você tem o Tassiano que consegue chegar bem na área, consegue dar um apoio para o Soteldo e é um pouco mais ofensivo do que é o Lucas Braga, e você teria uma boa associação aqui no ataque. Eu gosto dessa formação. Não sei se o Tassiano conseguiria desempenhar um grande futebol pela direita, porque essa não é muito a posição dele. A posição dele é mais ali na formação anterior, quando ele é um cara mais de lado de campo. Aqui ele estaria bem como ponta mesmo, né? Não sei. E quando você faz a visão defensiva, aí você repete aquilo que você tinha com o Lucas Braga. A linha de volantes desce um pouco, Guilherme e Tassiano recompõem esse meio campo, e aí o Guilherme tem mais essa qualidade de marcação do que o Guilherme, mas mesmo assim, o que o Guilherme compensa com fôlego, o Tassiano teria com a técnica. E assim você teria ali um bom encaixe, né? É claro que quando você vai para uma formação ali onde você tem um 4-3-3 básico, você teria algumas opções, né? E aí, quando eu falo opções, se o Santos vai para um momento de, sei lá, saímos perdendo o primeiro tempo de 1-0, você pode colocar nessa formação aí algo um pouco mais arrojado. Você pode colocar, por exemplo, Pituca e Rincon na base dessa defesa, com o Soteldo centralizado, Guilherme aberto pela esquerda e o Miguel aberto pela direita. E por que eu estou falando do Miguel? O Miguel, na Bolívia, ele consegue fazer essa função de transição muito bem. Então, no encaixe em que o Santos esteja ganhando o jogo, você consegue colocar o Miguel ali justamente para esse arranque de contra-ataque. Perde um pouco na defesa. Quando você vai para uma coisa mais reativa, o Tassiano poderia se encaixar um pouco mais ali. Tem bom toque, presença na área, bola aérea, então acho que ali conseguiria ser um bom encaixe. Agora, quando você estaria defendendo, você volta para essa linha de defesa. Eu acho que, assim, os Santos não tem muitas opções por uma questão de limitação do banco de reservas. Você pode trocar um jogador pelo outro ali. Ah, o Pituca cansou, entra o Schmidt. Aí você coloca Schmidt e Rincon numa linha defensiva mais forte e você vai jogar no contra-ataque. Aí você abre Soteldo, Lucas Braga e Guilherme na frente. Ou você tira um atacante e você põe o Tassiano de falso 9. Tem muita coisa que você poderia fazer aqui. Eu até não vou entrar muito no detalhe, porque a gente já tem um vídeo bem comprido. Mas assim, são opções que o Santos tem, hoje, taticamente falando, para conseguir surpreender o Palmeiras de alguma forma. Não acho que vai ser um jogo super técnico, um 4-3 absurdo. Acho que vai ser um jogo muito trancado, né? Um jogo truncado, na verdade, né? Trancado no meio-campo, mas truncado também. Acho que vai ser os dois times no início de temporada. Alguns pontos importantes. A menos que o Santos leve uma sacola dentro de casa, um 4-0 para o Palmeiras, 2-0 no primeiro tempo, o Santos não consegue fazer nada no segundo, seja uma apresentação muito abaixo. Uma derrota para o Palmeiras não é algo impensável. É algo que você consegue reverter ao longo da temporada, tá?
O momento do Santos e do Palmeiras é muito diferente em maturidade tática, em presença física, em qualidade técnica. Então, assim, nós não somos os favoritos mesmo jogando em casa. Vamos tentar a vitória, evidentemente, mas um empate na Vila Belmiro eu não acho que seja um mau resultado pelo momento. Terceira rodada ainda, o Santos mal conseguiu treinar, o Santos não teve, já tem domingo jogo de novo, né? Sábado, então assim, vai ser essa loucura em que o Caixinha vai ter muito pouco tempo para preparar esse time. Então, qualquer oscilada que a gente tenha no campeonato, é importante que ela não seja uma oscilada muito para baixo. Que o Santos consiga, sei lá, perdeu? Ah, perdeu, mas perdeu de 1-0. Ah, empatou 0-0. Ah, ganhou de 1-0. Pô, essa oscilação que o Santos tem, ela não pode decretar fim ou céu de qualquer um dos envolvidos nesse jogo de hoje. Acho que o Santos tem condição de ganhar o jogo, sim. Acho que até mesmo por ser um início de temporada, pode ser que o Santos explore melhor fragilidades que apareçam no esquema do Abel, mas é um adversário que a gente precisa respeitar. Acho que um empate não seria um resultado de outro mundo para o Santos nessa terceira rodada do Campeonato Paulista. Beleza? Bom, deixa nos comentários aí seu palpite para o jogo, o que você acha da escalação do Caixinha, o que você achou das propostas que eu fiz aqui. Deixa o like no vídeo também e se inscreve. Eu tô de volta no pós-jogo, a gente se encontra por lá. Um abraço, tchau!